Fala galera, beleza? Professor França na área para mais uma aula aqui da Sala do Saber para vocês, meus queridos. Seguinte, hoje a ideia é a gente fazer uma discussão sobre esse tema atual que está aparecendo aí para vocês nos telejornais, né? Internet está bombando esse tema, que é a guerra da Ucrânia, beleza? Então vamos trocar uma ideia sobre este conceito que está aparecendo aí para vocês hoje. Tá? Pessoal, a ideia é entender o que levou a este conflito, né, que nós estamos vendo desde a última quarta-feira, né, que a gente está tendo ataques, na verdade, na terça para quarta, né, que a gente está tendo, já falando sobre esses pontos, né? Então é importante que a gente perceba os motivos. Beleza? Gente, leste europeu, ele tradicionalmente, historicamente, sempre foi uma área de disputas, né? Sempre foi uma área de grandes conflitos que a gente tem. Se formos pensar basicamente aí nas duas guerras mundiais, as duas guerras mundiais começaram exatamente neste período, ou neste local, né? Que é a região do leste europeu, beleza? Então, é uma área extremamente complexa se você for pensar, né? Pensar que a questão da Bósnia e Herzegovina, que a gente teve na primeira, da Polônia, né? A gente tem uma região ali que tem essa, infelizmente, uma tradição, né? Se a gente for pensar de conflitos ali neste conceito, beleza? Então, galera, é uma área que já vê alguns conflitos há algum tempo. Bom, mas dentro deste conflito aqui, vale a pena a gente entender um pouco sobre o contexto, né, histórico disso tudo. Rússia e Ucrânia, na maior parte da história, eles acabaram fazendo parte de uma mesma região, de um mesmo império, né, ou mesmo de uma mesma confederação. França, como assim? Se você pegar a história, vamos pegar mais recente, né? Neste momento, aí século XIX, mais recente, né? Quase bem 200 anos. Mas ali a Ucrânia já era parte do Império Russo, beleza? E entendo, aqui não é tentativa de justificar, é só para poder completar um pensamento que eu vou fazer lá na frente com vocês, tudo bem? Então aqui é o seguinte, a Ucrânia, ela acaba fazendo parte do Império Russo, certo? Depois acaba também fazendo parte da União Soviética, beleza? Ah, França, mas na União Soviética não eram países unificados, beleza? Eram países com os seus governos, né? Os seus partidos comunistas, né? Então tinha o Partido Comunista Ucraniano, Partido Comunista Russo, né? Mas, meus queridos, faziam parte todos das repúblicas, né? Socialistas soviéticas aí que nós tínhamos, beleza? Então, é importante a gente perceber essa ligação, beleza? Histórica. Entender que essa região, eles tinham uma tendência muito unificada. Então, primeira coisa que eu quero guardar aqui, tá? Nós tínhamos a Rússia e a Ucrânia unificadas na maior parte do tempo, tá? Vamos colocar dessa forma, unificadas, certo? Legal? Então, esse ponto vai ser utilizado inclusive pelo Putin, né, para dizer que é interesse unificar toda essa região, beleza? Até aí, tranquilo? De boa? Então é o seguinte, Rússia e Ucrânia acabam tendo essa relação antiga. E aí, dentro dessa história, eu gostaria de lembrar do caso da Crimeia, que vai ser importante para a gente também, tá? Crimeia é uma região, tá? Da Ucrânia, era da Ucrânia, correto? E aí o que acontece? Essa região acabou sendo doada para a Ucrânia. Como assim, França? Essa parte fazia, na realidade,
fazia parte do Império Russo, da parte da Rússia nesse contexto, beleza? E a Crimeia foi dada à Ucrânia como presente. Por quem? Pelo Nikita Khrushchev, beleza? Líder soviético na década de 50, tá? E 60. Então, este cara deu esse território para a Ucrânia. Beleza? Facinho, de boa e tranquilo? E aí, gente, o que vai acontecer? Quando a gente tem, em 1991, né, 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev, então presidente ou líder, né, da União Soviética, dá aquele discurso dizendo que a União Soviética acabou, no Natal de 91. No dia 26, né, logo depois, nós teremos o Gorbachev encerrando, então, a União Soviética. Legal. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia criaram a Confederação dos Estados Independentes. Tudo bem? Então foi criado a Confederação dos Estados Independentes, tá? Para não esquecer este conceito. Rússia e Bielorrússia. Beleza? Então, gente, todos esses conceitos acabam aparecendo aí pra gente nessa ideia, certo? O que foi a CEI? Foi um aglomerado de países, tá? Um aglomerado de países que vai ser uma ideia de manter a economia desses países que, infelizmente, ou qualquer que seja a ideia, eles saíram da União Soviética quebrados. Então, eles precisavam de uma forma de organizar a sua economia. Beleza? Então, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia fazem um acordo aí econômico. Beleza? Estão entendendo de boa? Legal. Só que, e aí vem o primeiro grande momento desse conflito que tem se falado muito nos telejornais e tudo mais, né? Se fala muito de uma coisa que é real. A Ucrânia, ela era a terceira maior potência mundial quando se fala de bombas nucleares. Tudo bem? Então a Ucrânia, ela vai ser, tá? A terceira, tá? Potência nuclear do mundo. França. Então quer dizer que a Ucrânia era muito poderosa quanto à questão nuclear. Sim, muitos dos mísseis que eram da União Soviética ficaram na Ucrânia. França, então por que a Rússia está atacando a Ucrânia mesmo assim? É isso que a galera está ressaltando bastante e eu acho que é legal a gente saber deste contexto, entender este contexto. Por quê? Não é garantia, nada é garantido, mas muita gente fala que se a Ucrânia tivesse essas bombas nucleares, ela poderia ter assustado. E talvez o Vladimir Putin teria pensado duas vezes em atacar ali a questão da Ucrânia. Beleza? Por que ela não tem mais estes mísseis? O tal do memorando de Budapeste. Beleza? Memorando de Budapeste, de 1994. Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, depois França, tá? Outros países entram neste contexto aí. Eliminar armas nucleares. A Ucrânia, basicamente, ficou sem armas nucleares. Beleza? Então, gente, isso muita gente vai dizer que é um problema. Certo? Legal. Contexto histórico. É isso. É essa a ideia que vocês precisam ter aí para entender o que aconteceu neste momento. Beleza? Legal. Gente, vamos então para a época
de 2013 e 2014. Beleza? Seguinte, esses 2 anos foram fundamentais para a história da Ucrânia e do que a gente está vendo aí hoje. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai ter? Você tinha um presidente ucraniano, tá? Que é o Viktor Yanukovych. Vamos lá, vamos colocar o nome dele aqui para a gente não esquecer deste cidadão, tá? Viktor com K, beleza? Viktor Yanukovych. Beleza? Pessoal, este presidente, tá? Ele vai ser um presidente que vai ser fundamental para entendermos a crise na Ucrânia, tá? Seguinte, o que acontece? A Ucrânia começa a atender ao Ocidente. Ué, França, eu ouvi falar que esse Viktor Yanukovych, ele era mais pró-Rússia. Calma, presta atenção que você já vai entender onde vai dar esse rolo, tá? Ele se aproxima do Ocidente. A ideia, ventilou-se a ideia de que a Ucrânia pudesse entrar na União Europeia. Ué, França, não era na OTAN? Calma, que a OTAN a gente vai falar já já, beleza? A gente vai ter este contexto também da OTAN, mas primeiro vamos falar da parte econômica. Então, o que acontece? A Ucrânia acabou dizendo que queria entrar na União Europeia. O Putin já ficou assim, né, em alerta. Porque o Putin, desde que ele entrou no poder, e é interessante vocês saberem que desde 1999 ele está no poder, ele tem exercido uma grande influência sobre o leste europeu. Então, o que ele tem feito? Ele tem tentado fazer uma série de influências sobre, tá, a galera do leste europeu. Beleza? Então, galera, o que acontece? Ele vai tentar bater de frente para fazer uma grande influência ali. É muito clássico, é muito claro que o Putin está tentando dominar o leste europeu, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. Desde 99 ele vem controlando regiões, né? Se você for ver. Bom, o que acontece? Então o Viktor Yanukovych diz que quer entrar na União Europeia. Só que o FMI fala, não, peraí, você tem uma dívida muito grande com a gente. Então, para você entrar, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pagar as suas dívidas com a gente. Aí o Victor, opa, devo, nego, pago quando puder, né? Aquela história que a gente tem. E o Victor, então, neste momento, fala, opa, já que não me querem desse lado, vou para o outro. Então ele se aproxima da Rússia neste contexto, tudo bem? Então, gente, o que acontece? O Viktor vai ficar mais próximo ao Putin. Isso vai gerar uma série de revoltas nacionalistas. Por quê? Você vai ter 2 grupos ali dentro da Ucrânia. Os laranjas e os azuis. Os azuis são mais conhecidos como nacionalistas, beirando ao extremo nacionalismo. Guarda essa informação, que esse movimento de 2013 e 2014 foi extremo nacionalismo. Os laranjas seriam mais ao lado do Viktor. Eles são multinacionalistas, têm uma visão mais cosmopolita da vida. Beleza? Esse momento que a gente vai ter revoltas dessa aproximação do Viktor, tá? Vai ser chamado de Euromaidan. Beleza? Que vai ser 93 dias daquele grupo azul que eu estava falando para vocês, reclamando do governo do Viktor Yanukovych se aproximar demais, de fazer acordos comerciais com o Putin, beleza? Tanto é verdade que a gente vai ter o Viktor sendo tirado do poder, beleza? Então, galera,
É aí que começa o grande ponto. O Putin vai usar essa sacada para começar a exigir territórios dentro da Ucrânia. Beleza? Legal. Gente, dica de um documentário bem legal aí para vocês, tá? Chamado Winters on Fire. Tem lá no Netflix, tá? Aproveita e dá uma olhada que vai falar exatamente sobre o Euromaidan. Então, gente, tivemos uma grande proporção de revoltas neste momento. Legal? Legal. Viktor cai, presidente cai. Só que aí o Putin se aproveita para fazer aquilo que a gente conhece como a crise da Crimeia. Se aproveitando deste momento de instabilidade da Ucrânia, ainda em 2014, o Putin vai dizer o quê? Na Crimeia tem mais russos do que ucranianos. Beleza? 98% da população da Crimeia é russa, ele disse. Só que presta atenção. Ele vai invadir a Crimeia. Ele vai tomar a Crimeia em 2014. Beleza? Foi uma grande tomada de poder. Lembrando que uma boa parcela da marinha russa já ficava na Crimeia. O que tem na Crimeia que interessa para a Rússia? Tá? A Crimeia tem um porto quente, porque se você olhar o mapa da Rússia, a maior parte das saídas do mar da Rússia são o quê? Para mares gelados. Então no inverno eles não conseguem fazer comércio, não conseguem sair. Pontos estratégicos para qualquer país. Então, Sebastopol, que é esse porto que a gente tem na Ucrânia, interessava muito ao Putin. Nós tivemos, então, a história de um plebiscito que deu mais de 90% de pessoas querendo que a Rússia anexasse a Crimeia. Vai ter grupos separatistas entrando ali que queriam a separação da Crimeia, né? Então, o Putin vai lá e domina essa parte da Crimeia, beleza? Isso é uma coisa extremamente importante aí para a gente entender, porque ele vai comendo pelas beiradas, ele vai tomando essas questões aí. Bom, foi um momento de crise, foi um momento de guerra, tudo bem? E a França e a Alemanha entram na história para fazer o Tratado de Minsk, beleza? Esse Tratado de Minsk vai acontecer em 2014, beleza? E nós vamos ter aí, basicamente, a Rússia se comprometendo a deixar a Ucrânia quieta, beleza? Deixar a Ucrânia quieta, beleza? E aí o que acontece, meus caros? 8 anos depois nós temos um conflito de invasão à Rússia. Invasão da Rússia na Ucrânia, né? Então, bonitinhos, o que acontece? Nós teremos todo este ponto começando desde tudo isso que eu estava trazendo para vocês. A coisa desandou. Beleza? Vamos falar um pouco, então, sobre os dias atuais. Beleza? Os dias atuais, nós temos que entender o seguinte. Nós temos um líder russo, tudo bem? Então, a ideia de expansionismo russo, tá? A ideia é muito simples, tá? O Vladimir Putin, ele é um cara que tem nas suas concepções uma necessidade de retomar os territórios que faziam parte da antiga União Soviética, mas principalmente, gente, ele lembra muito mais o czarismo, tá? Pela forma de governar, ele vai lembrar muito do czarismo, tá? Por centralizar as questões em suas mãos, tá? Porque na União Soviética, você acaba tendo ainda, querendo ou não, líderes em cada país. Tinha uma pressão, mas ele lembra muito mais a ideia de um líder que está querendo centralizar os poderes nas suas mãos. E ele está dizendo livremente que ele vai derrubar
o presidente da Ucrânia, tudo bem? Que é um que a gente já vai citar também, já vamos falar sobre ele. E, gente, nada garante que o Putin não vá tentar expandir seu território para outras regiões. E aí, o que acontece, né? Se você pegar quais são os motivos para o Putin atacar a Ucrânia agora. Então vamos lá. Tem duas regiões da Ucrânia que se tornaram independentes. Queriam se tornar independentes. Donetsk, beleza? E também a região do Lugansk, tá? Esses dois pontos do leste da Ucrânia, eles têm um interesse em se tornar independentes. Foi aí que o Putin fez o pronunciamento, né, essa semana, dizendo que eu vou mandar tropas para ajudar essa galera. E aí que vem o rolo, beleza? Eu vou enviar tropas para ajudar estes povos. Conseguiu a aprovação do Senado russo. É óbvio, né, gente? O Putin, ele está no poder desde 99. Isso aí é 23 anos. E ele vai ficar por muito tempo ainda, tá? França, posso considerar um ditador? Ele está com forma de votos democráticos, mas a gente sabe que tem algumas coisas estranhas acontecendo. Não posso afirmar nada, mas tem coisa estranha acontecendo. Nós temos pessoas desaparecendo, pessoas morrendo envenenadas, tá? Que eram opositoras dele, né? Então, querendo ou não, existe uma coisa muito estranha aí, tá? O Putin, ele tá querendo ficar muito tempo no poder. Ele é um cara extremamente complexo. Bom, mas aí o que acontece? Ele, no seu pronunciamento, ele vai falar da expansão neonazi. Beleza? França, como assim? Isso é um tema extremamente complexo que a gente vai ter aqui. Neonazismo vai ser uma coisa que aparece muito forte dentro da Ucrânia. Como assim, França? Então vamos lá. Desde 2013, 2014, começou aquela ideia de nacionalismo muito forte. Inclusive, 2013, 2014, você vai ter derrubadas de estátuas, por exemplo, de Stalin, né, que é considerado um grande inimigo para os ucranianos, né, por causa do Holodomor, aquele grande massacre que a gente teve de ucranianos pela União Soviética, né, pela Rússia. E acabou se fazendo relação com esse extremo nacionalismo de 2013, 2014, com uma questão, tá, da questão do neonazismo. Pô, quem lutou contra os soviéticos na Segunda Guerra Mundial? Foram os nazistas. Então a gente está lutando contra um cara que era ex-líder da KGB, e esse conceito, vamos trazer o neonazismo. É óbvio, gente, que tem muito mais do que isso só. A ideia do nacionalismo extremado acaba aproximando essa galera das ideias neonazi. Beleza? E aí o que acontece, meus caros? O Putin vai dizer que está invadindo a Ucrânia por causa desses caras. França, mas tem esses grupos neonazis dentro da Ucrânia? Tem. Nessas regiões são relatados crimes de guerra desses grupos neonazis. Tem um grupo chamado Azov, beleza? Que é um grupo militar, tá? Paramilitar, né? Milícias, que estão matando pessoas que vivem nessas regiões, tá? Que se dizem separatistas, tá? Vejam, guerra geralmente não tem lado bom, tá? Lado certo, lado errado. Nós vamos ter esse negócio de maniqueísmo, de dizer que um é bom, outro é ruim, também é complicado você afirmar. Bom, o que acontece? Você tem isso. A Ucrânia também tem, historicamente, uma questão extremamente complexa, que é o quê? A questão de não ter votado para criminalizar o neonazismo. Foi só a Ucrânia e os Estados Unidos que não votaram na ONU nessa resolução. Tudo bem? Então a gente tem esse quesito também. Já tivemos casos de shopping da Ucrânia com símbolos da suástica, lojas de brinquedo vendendo
bonequinhos do Hitler. Então a gente tem algumas coisas que dão essa autorização ao que o Putin fala. Não autorização para invadir, é óbvio, mas que ele está falando e está tendo essa questão. Mas é óbvio, gente, qual é o interesse do Putin aqui? O Putin está querendo anexar a Ucrânia, porque a Ucrânia é uma região de passagem dos dutos de gás, tá? Para a Europa, beleza? É uma galera que vai ter uma saída de gás. E isso também é interessante a gente perceber por que a Ucrânia não está recebendo apoio, né? Porque o Putin, se ele fechar os gasodutos, isso ferra com tudo lá na Europa Ocidental. Tá frio, velho. Se ele fechar, morre um monte de gente na Europa Ocidental. Tá, França, e a questão da OTAN? A questão da OTAN é que a Ucrânia se propôs a entrar na OTAN, que é aquela antiga aliança militar que a gente tinha desde a Guerra Fria, que era uma oposição à União Soviética, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tem aula, inclusive, na nossa plataforma sobre ela. Beleza? Então a OTAN, ela acaba sendo o quê, galera? Ela acaba sendo essa questão, tá, de uma aliança militar. O Putin falou, não, você não vai entrar. Tanto que ele está dizendo, eu só saio da Ucrânia quando eles me afirmarem que não vão entrar na OTAN. Então, gente, tem vários pormenores que estão acontecendo. Tem a questão da OTAN, tem a questão da anexação de territórios pelo Putin, tudo bem? Tem a questão de que muita gente está preocupada com essa guerra. E principalmente, gente, qual vai ser a grande questão que vai ocorrer? A economia. A crise econômica é extremamente complexa aqui para nós. Por quê? Rússia é a maior produtor de petróleo do mundo. A Ucrânia e a Rússia produzem muito trigo para o mundo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando começou a guerra, o barril de petróleo já aumentou 100%, já aumentou para mais de $100. Então, a crise econômica vai vir. França, o que vai acontecer? Não sei. Tomara que acabe logo essa guerra. É isso que eu desejo. Beleza? Mas essa é uma ideia que nós vamos ter aí. Outro conceito que interessa para nós é que o presidente atual ucraniano, Vladimir Zelensky, tá? Ele é considerado um presidente atípico, porque ele é um presidente dito que ele era um comediante. Ele fazia programas de TV. Então muita gente acredita que o Zelensky ele foi colocado ali porque ele seria mais fraco para enfrentar a Rússia. Tudo bem? Então vejam, gente, tem várias ideias acontecendo, vários conceitos acontecendo, mas quem sempre se prejudica é, sem dúvida nenhuma, a galera mais pobre, a galera que não tem nada a ver com a história. Por exemplo, as crianças de Zipo, que são 140 recém-nascidos que estão hoje em abrigos subterrâneos, porque não tem hospital para eles. Então, assim, gente, vamos torcer para que isso acabe logo. Isso aqui foi uma ideia, um panorama geral sobre o que está acontecendo. É óbvio que a gente pode discutir muito mais sobre isso, mas essa é a ideia principal. E esses são os pontos que acontecem aí. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Um grande abraço, paz e até mais. Tchau!